Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Este homem arrogante queria expulsar uma mulher negra da piscina, mas se arrependeu amargamente. Era um sábado radiante de verão, um daqueles dias em que a luz dourada do sol parecia acariciar cada folha, cada pedra, cada rosto. O céu, de um azul límpido, estendia-se infinitamente acima do luxuoso condomínio fechado situado nos arredores de Dallas, Texas. Palmeiras esguias balançavam suavemente na brisa suave, suas folhas criando uma dança de sombras cambiantes nas amplas calçadas de paralelepípedos. No coração deste enclave meticulosamente cuidado, a piscina central brilhava sob a luz do sol. Um trecho de água azul turquesa emoldurado por espreguiçadeiras de teca leves, adornadas com almofadas creme e guarda-sóis em tons pastel. A área, ao mesmo tempo animada e tranquila, ecoava com os sons das risadas das crianças brincando, as conversas sussurradas dos adultos e o bater da água misturado ao canto discreto dos pássaros. Os moradores, em sua maioria famílias brancas abastadas, desfrutavam desse luxo de ócio. Alguns bebiam bebidas geladas, outros liam livros ou conversavam à sombra. Tudo parecia imbuído de uma calma quase perfeita de verão, uma bolha de despreocupação cuidadosamente preservada. É nesta tabela que Madison King apareceu, quebrando suavemente a harmonia visual com sua mera presença. Caminhava com passos medidos, calma e segura. Aos 30 e poucos anos, ela personificava a graça e a força silenciosa. Seu maiô, com delicados padrões dourados que evocavam a luz do sol sobre a água, moldava-se elegantemente a sua silhueta. Sobre ele, um quimono branco esvoaçante esvoaçava levemente ao vento, adicionando um toque de elegância discreta. Seus cabelos eram trançados com cuidado meticuloso, cada mecha cuidadosamente arrumada, formando padrões intrincados que expressavam tanto sua identidade quanto seu orgulho cultural. Seu rosto, com traços delicados, porém determinados, trazia a marca de uma mulher que suportou dificuldades e emergiu mais forte. Seu olhar era direto e claro, sem jamais trair a menor hesitação. Ela segurou a mão do filho, Jaden, um menino de 6 anos com olhos brilhando de inocência e curiosidade. Ele vestia um short de banho azul vivo e uma camiseta leve. Era a primeira vez que iam à piscina desde que se mudaram. Uma tentativa de normalidade em um novo ambiente ao qual estavam aprendendo a se adaptar. Madison olhou ao redor, observando os rostos, os gestos, os silêncios. Uma sensação de novidade misturada a uma leve apreensão a invadiu. Ela sabia que atravessar aqueles espaços não a faria passar despercebida, mas tentava não deixar que isso afetasse sua dignidade ou confiança. Naquele preciso momento, tudo parecia calmo. Mas no ar pairava uma tensão invisível, uma excitação latente que anunciava as provações que viriam. À sombra de um grande guarda-sol bege, colocado sobre uma espreguiçadeira de teca cuidadosamente conservada, Rick Dalton bebia lentamente um coquetel alaranjado. Um uísque com suco de laranja que ele havia pedido especialmente para aquela tarde. O gelo derretia lentamente em seu copo, criando pequenos estalos que pontuavam a música suave que tocava nos alto-falantes invisíveis espalhados pelo jardim. Rick era um homem na casa dos 50, com o rosto marcado pelo tempo. As rugas, o mapa dos anos passados governando firmemente o mundo implacável da indústria petrolífera. Seus cabelos grisalhos estavam sempre impecavelmente aparados, sua camisa polo branca perfeitamente passada, um símbolo da ordem que ele queria ver em todos os lugares. Até mesmo ali. Desde que chegara àquela residência luxuosa, ele naturalmente se estabelecera como uma figura de autoridade. Não apenas por seu status de ex-executivo, mas também pela arrogância que transbordava de cada movimento seu, pelo desejo quase obsessivo de impor suas regras, aquelas que ele chamava de ordem e tradição. Ele observava o ambiente ao seu redor com um olhar calculista, pronto para corrigir qualquer desvio de suas normas. Foi então que ele viu Madison King parado ali perto, desdobrando sua toalha em uma espreguiçadeira vazia, seu filho Jaden já pronto para entrar na água. Um arrepio desagradável o percorreu. Uma ruga de desprezo se formou em sua testa. Para Rick ela era mais do que apenas uma estranha, era uma intrusa em seu mundo cuidadosamente compartimentado. Sem hesitar, ele se levantou, deixando o copo meio cheio sobre a pequena mesa redonda. Com um olhar duro e penetrante fixo em Madison enquanto caminhava rápida e decididamente em sua direção. Cada movimento revelava sua impaciência e autoridade natural. Quando ele a alcançou, ele ficou na frente dela com as mãos na cintura, dominando a cena com uma postura rígida. Com licença, mas esta piscina é reservada para moradores.
Vocês não podem simplesmente vir aqui como se fossem um parque público, disse ele em um tom seco, quase condescendente. Madison olhou para ele, ligeiramente surpresa com a interrupção abrupta. Sua expressão permaneceu educada, mas firme. Sou moradora. Moro no 24B há 2 semanas, respondeu ela calmamente. Rick estreitou os olhos, seu ceticismo evidente. Franziu a testa, como se estivesse procurando uma mentira. Sério? E você tem um cartão de acesso para provar? Madison engoliu em seco discretamente, ciente da carga implícita naquela pergunta. Ela respondeu com dignidade. Não sobre mim, mas recebi o código de entrada da residência, as chaves da casa e assinei um contrato de locação. Você pergunta isso a todos aqui? Uma pontada de irritação cruzou o rosto de Rick. Ele se sentiu ferido, seu orgulho ferido por aquele desafio. Sou membro do comitê residencial. Estou apenas aplicando as regras. E você parece não, ele começou. Mas naquele momento ele parou abruptamente, como se tivesse percebido tarde demais a admissão implícita de que seu julgamento não se baseava em fatos, mas em uma impressão tendenciosa. A implicação pesada e clara pairava no ar. Ele estava julgando Madison porque ela era negra. Um silêncio pesado se instalou. Madison olhou-o diretamente nos olhos, desafiando aquela injustiça silenciosa. Aos poucos, a cena atraiu a atenção de vários moradores ao redor da piscina. Alguns, deitados em suas espreguiçadeiras, ergueram os olhos ao som da voz firme de Rick, enquanto outros, já intrigados, interromperam a conversa para observar o confronto. O murmúrio silencioso dos observadores se misturava ao som suave da água e ao canto distante dos pássaros. À beira da piscina, Jaden o menino ficou parado, os pés descalços roçando nos ladrilhos queimados pelo sol. Seu olhar infantil, brilhante, mas preocupado, buscou apoio nos olhos da mãe. Sentiu a tensão, o peso das palavras trocadas, sem compreender plenamente o seu significado, mas o suficiente para entender que algo estava errado. Madison, por sua vez, respirava lentamente com uma das mãos apoiada na de Jaden, como se para tranquilizá-lo. Ela encarou Rick com uma segurança calma, sem demonstrar raiva nem medo. Seus olhos brilhavam com uma verdade que ela carregava no fundo do coração há muito tempo. Você só desconfia de mim porque sou negra. Você escolheu me chamar aqui, numa piscina cheia de gente, onde todos podiam ver e ouvir, disse ela com a voz calma, mas firme, ponderando cada palavra. Rick então levantou as mãos em um gesto de falsa inocência, seu rosto expressando falsa indignação. E não faça isso. Não use a questão racial, respondeu ele, exasperado, como se quisesse evitar ser confrontado com seus próprios preconceitos. Mas Madison não se intimidou. Não é uma carta. É uma realidade. E você acabou de distribuí-la, ela respondeu, encarando Rick com uma intensidade implacável. Naquele momento, um jovem se aproximou silenciosamente. Era Jordan Matthews, um desenvolvedor web de 28 anos que morava na residência há 1 ano. Seu rosto expressava calma e determinação. Ela está falando a verdade. Já a vi aqui várias vezes. Ela mora neste bairro, disse ele claramente, dirigindo-se diretamente a Rick. Então, num tom mais firme, ele acrescentou. E mesmo que não fosse esse o caso, você poderia ter feito a pergunta sem acusá-lo publicamente. Esse tipo de atitude não é aceitável. Um murmúrio de aprovação surgiu entre alguns outros moradores. Uma mulher, Carla Bennett, mãe de 2 filhos, também se levantou e colocou sua bolsa ao lado da espreguiçadeira. Esse tipo de comportamento não tem lugar aqui, Rick. Somos uma comunidade, e isso começa com respeito mútuo, sem discriminação, disse ela com uma expressão determinada. Rick sentiu o vento mudar de direção. O círculo de apoio que ele esperava estava se desintegrando diante de seus olhos. Pego de surpresa, ele murmurou algo incompreensível, as palavras sumindo em um grunhido. Seu rosto endureceu, uma mistura de aborrecimento, humilhação e, acima de tudo, surpresa. Ele deu um passo para trás com os ombros rígidos, evitando o olhar dos moradores de Madison, que agora o apoiavam. Pela primeira vez em muito tempo, viu-se isolado, sem apoio, confrontado com suas próprias limitações e com a força silenciosa de uma mulher que tentará intimidar. Que Rick Dalton não tinha a mínima noção de que a poucos metros de distância, um adolescente de 17 anos, sentado na beira da piscina, discretamente havia sacado seu celular. Ethan Morales era um estudante do ensino médio apaixonado por tecnologia, sempre atento às injustiças do cotidiano. Desde as primeiras palavras de Rick, ele pressentiu a flagrante injustiça se desenrolando diante de seus olhos e decidiu filmar a cena, capturando cada interação com notável clareza.
No vídeo, Madison, calma, mas firme, respondeu com uma dignidade que contrastava fortemente com a atitude agressiva de Rick. O olhar confiante de Madison e suas palavras, que ressoavam como um lembrete da verdade, criaram uma narrativa poderosa e comovente. Sem perder tempo, Ethan postou o vídeo no TikTok sob um título cativante. Ele queria expulsar uma moradora negra da piscina. Veja como ela reage. A publicação rapidamente gerou uma onda de comoção. Em poucas horas, o vídeo viralizou, acumulando centenas de milhares de visualizações, compartilhamentos e comentários. Pessoas ao redor do mundo se maravilharam com a força silenciosa de Madison e condenaram veementemente o comportamento de Rick. Os comentários surgiram aos montes, alguns com admiração, outros com indignação. Essa mulher é uma rainha. Que classe diante da humilhação. Estamos em 2025 e esse tipo de homem ainda existe? Triste? Bravo para aqueles que a defenderam. Isso é verdadeira coragem cívica. Pessoas como Rick precisam entender que não podemos mais tolerar esse racismo cotidiano. Entre as mensagens, vários moradores da comunidade expressaram seu apoio a Madison, elogiando sua dignidade e denunciando o comportamento tóxico de Rick. Na manhã seguinte, a administração da residência, sob pressão de outros membros do comitê e ciente do crescente impacto da mídia, convocou Rick Dalton para uma reunião urgente. Em uma sala de conferências com paredes de vidro, diante de vários membros do conselho, Rick foi informado de que seu comportamento havia prejudicado seriamente a reputação da comunidade. Ele foi lembrado de que esta não era a primeira vez que recebia reclamações por comportamento semelhante e que, desta vez, a natureza viral do vídeo não deixava mais a situação nas sombras. O veredicto foi final: Rick não poderia mais fazer parte do comitê residencial. Além disso, ele recebeu uma advertência oficial por assédio discriminatório, com a ameaça de expulsão da residência em caso de reincidência. Rick, com o rosto impassível, tentou protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Percebeu então que a tecnologia e a vigilância coletiva haviam mudado o jogo, tornando impossível a impunidade que ele tanto desfrutava. Algumas semanas depois, à medida que os dias se aproximavam lentamente do fim, Madison encontrou um envelope levemente desgastado em sua caixa de correio, sem selo nem nome do remetente. Ela o pegou com uma mistura de curiosidade e apreensão. O papel amarelado e levemente amassado contrastava com a modernidade de seu apartamento. Cuidadosamente, ela rasgou o envelope e desdobrou a carta escrita à mão. A letra trêmula, mas legível, carregava o peso de uma sinceridade há muito reprimida. E Senhora Rei, não estou escrevendo para ser perdoado, isso seria muito fácil, mas para reconhecer que fui arrogante, cego por preconceitos que pensei ter superado. Você me respondeu sem ódio, e isso me deixou envergonhado. Ainda não sou o homem que quero ser, mas agradeço por me fazer olhar para o que me tornei. Rick Dalton. As palavras ressoaram com uma intensidade inesperada em Madison. Ela dobrou a carta lentamente, sem sorrir, sem emoção triunfante. Mas seus olhos, normalmente calmos e firmes, brilhavam com uma nova luz, um vislumbre de esperança e humanidade renovada. Não foi a vitória retumbante que ela imaginara, mas o início de uma mudança, uma pequena rachadura numa parede há muito impermeável. Um momento frágil e precioso. Poucos meses depois, Madison foi convidada para palestrar em uma conferência sobre vida comunitária, organizada pela Câmara Municipal de Dallas. Em uma sala repleta de um público diversificado, homens, mulheres, jovens, idosos, de todas as esferas da vida, ela falou com uma força serena que cativou a plateia. O silêncio reinou quando ela terminou seu discurso, sua voz clara e calma ecoando na grande sala com paredes banhadas por luz natural. Não se trata apenas de reagir ao racismo. Trata-se de se posicionar. Trata-se de manter a dignidade. Porque às vezes a maior vitória não é gritada, é demonstrada. Num canto discreto da sala, um homem de camisa polo branca o ouvia em silêncio, com os braços cruzados e o rosto tomado por uma emoção difícil de esconder. Era Rick Dalton, que viera ouvir aquelas palavras que agora o tocavam profundamente. O olhar de Madison encontrou de Rick por um instante. Sem ressentimentos, apenas um reconhecimento tácito de uma jornada percorrida, uma lição aprendida.